muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E hoje a gente vai falar sobre carreira, aproveitando aí o mês de maio, dia 1º de maio, é dia do trabalhador, mas a gente vai falar de trabalho aqui não, a gente vai falar de coisa mais importante do que o trabalho, que é a criação, formação e transformação da sua carreira. Eu estou aqui com Edson Durão. Edson, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Kelly, é um prazer, é uma honra estar aqui com você. É uma honra estar com você, público que está aqui participando com a gente. E eu vou trazer o máximo possível de informações que possam ajudar as pessoas, que nesse 1º de maio cada um possa valorizar a sua própria carreira, né? Isso é mesmo, legal. isso mesmo. Por isso que eu falei que vamos falar de carreira, não vamos falar de trabalho, vamos falar de carreira. Sim, com certeza. Edson é especialista em transição de carreira. É isso, Edson? Sim. Trabalho já há alguns anos. Comecei na área de RH, como vários profissionais começam, e acabei migrando para essa área de gestão de carreira. Legal. Conta para mim um pouquinho, para as pessoas que possam conhecer você, sobre essa sua história no RH e até onde, né? De onde ela veio, como é que você chegou hoje, sendo um especialista. Edson tem um perfil, a gente vai deixar o @ dele aqui, que fala só sobre transição de carreira. Conta pra gente um pouquinho, de forma resumida, Edson, dessa sua trajetória para chegar onde você está hoje. Legal, Kelly. Vou tentar resumir, mas assim, são 36 anos de carreira, Kelly. Vai precisar resumir. Então, assim, tem que resumir, mas vamos lá. Bom, eu como psicólogo, entrando na área de recursos humanos, eu sempre quis me desgarrar daquela imagem do profissional que trabalha com RH, principalmente do psicólogo que trabalha com RH. Eu não queria, Kelly, ser visto como aquele profissional que abraça árvores, que faz festinhas, que está ali para amenizar situações, que é um rótulo que criam para o psicólogo dentro das organizações. Eu queria ser o profissional que contribui, que gera, que transforma a empresa e que transforma pessoas. Então eu fui estudar ferramentas que são muito poderosas em termos de gestão. E me transformei, sim, em um especialista em gestão por competências, mapeamento, projeção, identificação. Me transformei em um especialista em desenho de processos. Gosto muito do modelo do Falcone, de construir desenho de processo. Me especializei em modelos diversos de avaliação de desempenho e de construção de planejamento estratégico. Uso o BSC para isso. E isso me ajudou a construir uma carreira dentro da área de RH, que eu fui aí de estagiário, analista, até superintendente de recursos humanos, construindo uma trajetória que o objetivo sempre foi fazer com que a empresa crescesse, evoluísse, ganhasse dinheiro, mas que as pessoas estivessem satisfeitas lá dentro, estivessem felizes lá dentro. É legal você falar isso, né? Quer dizer, você era ali do RH da empresa, né? Um psicólogo do RH, trabalhava como psicólogo da empresa, mas estava preocupado com o desenvolvimento profissional dos funcionários, do crescimento profissional deles. E não só, como você bem disse, ali tentando amenizar. Por que será que tem essa imagem de que o psicólogo da empresa está ali só para colocar panos quentes? Você consegue ver isso? Infelizmente, isso existe. Isso sempre existiu. Eu acho que até é culpa dos próprios profissionais. Sim. Que muitas vezes não se colocam na posição de contribuir com o negócio, de ajudar para que a empresa consiga crescer, consiga atingir seus objetivos. Quando você pergunta para um profissional de RH, né, qual é a capacidade que a empresa que ele trabalha tem de entregar resultados e ele não tem números para te mostrar, esse profissional está ali fazendo festinha. Entendi. Ele está ali só amaciando. Ele tem que conseguir mostrar quem são as pessoas, quais são as competências que elas têm, quais resultados cada um é capaz de entregar e conseguir fazer o vínculo dessa capacidade de gerar resultado com o planejamento estratégico da empresa. Aí ele contribui. Aí ele passa a ser o que a gente chama de RH estratégico. E é muito difícil você encontrar isso. Muita gente quer ser. Aí quero falar com quem trabalha com RH. Todo mundo quer ser um profissional de RH estratégico. Agora, para ser estratégico, você precisa de estar vinculado à estratégia da empresa. Para estar vinculado, você tem que conhecer o potencial da empresa, conhecer as deficiências de potencial, conhecer onde a empresa pode chegar, como pode chegar, focando nas pessoas, né? Conhecer o que cada indivíduo é capaz de entregar.
Assim você vai conseguir chegar ao patamar de ser um profissional estratégico. Esse profissional do RH estratégico, ele tem que trabalhar um equilíbrio ali, né? Entre o que a empresa precisa e quer e o que ela já tem de ferramenta de capital humano ali, né? Para ser desenvolvido. Como que é isso na prática, no dia a dia? É essencial, Kellen, essa análise, esse entendimento. E é muito difícil da empresa conseguir entender isso. É muito difícil das pessoas entenderem que elas estão ali para cumprir um objetivo específico, para cumprir um propósito, né? Então, faz parte do profissional de RH cuidar da cultura, cuidar do clima, para que as pessoas entendam que trabalhar cultura é construir um ambiente onde as pessoas trabalham no mesmo propósito, para atingir o mesmo objetivo. Sim. Isso é trabalhar cultura. Não dá para desvincular disso. Não pode ser um departamento ter um objetivo, outro ter outro, outro ter outro. E eles se transformam, muitas vezes o que eu vejo, é os departamentos se transformarem em concorrentes dentro da empresa. Sim. E vira uma um guerra. Também, Você quer ver uma guerra que tem em muitas empresas? Departamento comercial com área de produção. Sim. É raro você achar uma empresa que não existe uma guerra entre esses dois. Mas isso aí eu vejo muito, essa guerra que existe, é muito para poder empurrar a culpa um para o outro, né? Sim. Porque um não está vendendo porque a produção não entregou e a produção vai dizer que é porque não vendeu, então está medindo ali, né? Está produzindo menos porque vendeu menos e vira um jogo de empurra dentro da própria empresa. E isso dá um problema danado no clima da empresa, no final das contas, né? Porque E aí você tem que olhar o seguinte, o comercial, ele quer vender aquilo que o mercado quer comprar. Sim. Ele quer vender pelo preço que o mercado quer comprar, ele quer vender com a especificação que o mercado quer comprar. A produção quer entregar aquilo que ela consegue entregar com maior rapidez, com maior qualidade, com maior... como é que eu falo? Que se dinamismo, encaixe né? no processo da Sim, empresa. sim. E muitas vezes são frentes diferentes e elas entram em conflito. Que tem objetivos diferentes, né? Assim, e deveriam ter o mesmo fim, né? Mas a gente sabe que até o perfil do profissional é diferente. Talvez por isso tenha tanto conflito, né? Um profissional da área de produção, muitas vezes o perfil dele é totalmente diferente do líder, não, o líder da produção, Sim. do líder da área comercial. Então, o conflito começa aí, pelo menos do meu ponto de vista, pela essa questão da diferença de perfis das duas pessoas ali. São líderes ambos, mas cada um com níveis diferentes e qualidades diferentes, né? Valores diferentes, habilidades diferentes, até porque estão em áreas completamente diferentes. Competências diferentes, né? Posturas exatamente. diferentes. Então, o conflito começa aí, né? São áreas... Mas precisa ser diferente. Sim. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e cada etapa do processo, ela é diferente, cada etapa é diferente da outra. Sim. O que não pode ser diferente é o propósito. O que não pode ser diferente é o objetivo. Todos têm que atender o mesmo objetivo. Nós entramos nisso, você falou, não, me conta do seu percurso. Verdade. Então, assim, e trabalhando essas questões, trabalhando com competências, com avaliação de desempenho, com planejamento estratégico, né, com desenho de processos, sempre me surgiram, de tempos em tempos, demandas que aí é engraçado, Kelly, como que às vezes uma atividade acaba te descobrindo. Eu gosto de falar que a gestão de carreira me descobriu. Não fui eu que descobri a gestão de carreira. É mesmo? Por quê? Porque amigos, parentes começavam a me procurar falando assim, olha, eu estou desempregado, ou eu estou insatisfeito, ou eu não sei o que fazer da minha carreira, você é psicólogo, me ajuda. Você virou referência ali no meio das pessoas que você conhecia sobre o assunto carreira antes de assumir esse papel. Assumir o papel de gestor de carreira, Kelly. Isso é muito engraçado, porque as pessoas começaram realmente a me procurar com esse propósito. Sim. Então, mesmo antes de você, de fato, né, ser um especialista em carreira, as pessoas já viam você como uma referência na área de carreira e iam ali te pedir uma consultoria, e ele te pedir ajuda, te pedir socorro. Kelly, isso é engraçado. Eu gosto de falar que foi a gestão de carreira que me descobriu. Não fui eu que descobri a gestão de carreira. Que legal. Porque eram amigos, parentes, colegas de trabalho que me procuravam falando, olha, eu estou insatisfeito, não sei o que fazer.
eu vou participar de um processo seletivo, me ajuda. Eu quero crescer na empresa, me ajuda a pensar o que fazer. Aham. E gente que me procurava não era nem empregado da empresa que eu trabalhava, não. Gente de outra empresa. Sim. Né? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu sabia que eu tinha ferramentas para isso. Né? E aí eu Que comecei simplesmente a raciocinar em cima disso para tentar ajudar essas pessoas. Eu não podia negar ajuda para essas pessoas. Claro, Então, de jeito nenhum. eu comecei a construir um modelo. Depois eu vim descobrir que muita gente trabalhava com, digamos, uma linha de processo similar, mas eu construí um modelo todo personalizado, baseado em competências, baseado em planejamento estratégico, baseado em desenho de processo e baseado na minha formação básica da psicologia, que é a análise transacional. Então, na verdade, assim, você abraçou aquilo que você já gostava, você já fazia, né? Você ficou só exclusivo para isso. Sim. Na hora que você vem trabalhar de fato com transição de carreira. Eu gosto de falar, Kelly, que eu fui aos poucos me apaixonando por isso. Aham. Eu me lembro, tem uma profissional que eu gosto muito dela, a Renata Santana. A Renata hoje é diretora de recursos humanos. A Renata, alguns anos antes de eu começar a fazer esse trabalho, ela falou: Edson, você tem todo o perfil para trabalhar com isso, você podia me ajudar nesse processo. Olha que legal. Eu estou vivendo esse momento e eu queria que você me ajudasse, me ajudando a pensar o meu momento. Ela estava passando por uma transição de carreira e Sim. foi te pedir socorro Sim. para pedir essa consultoria para você auxiliar ela nessa transição. Eu sentei e conversei com ela, assim, e aquilo que eu passei para ela, para mim era algo simples, era coisa do dia a dia. Era natural para você, né? Para ela fez muita diferença. Sim. Né, o Alex, um amigo pessoal que também veio me procurar nessa época. O Alex é um caso interessante. Ele, um profissional da área de TI, extremamente qualificado, alguém que tinha um nível de conhecimento, um cara extremamente inteligente, mas tinha muita dificuldade de passar pelos processos seletivos porque ele não conseguia se colocar. Olha. Ele ficava nervoso, ele não conseguia mostrar qual profissional ele era. Dele, né, não conseguia mostrar que profissional exemplar que ele poderia ser. Sim. O que eu fiz? Sentei com ele, comecei a trabalhar para que ele entendesse as suas próprias competências, para que ele entendesse como colocar cada competência em cada momento. Vamos aproveitar isso que você falou do Alex, que você ajudou ele. Se a gente pudesse falar com as pessoas, então, por exemplo, para que ela pudesse... A pessoa que sente essa mesma dificuldade do Alex, de participar de uma entrevista, de mostrar o seu melhor, o seu potencial ali, se você pudesse dar dicas ou enumerar coisas que ela pode fazer ali no momento da entrevista que vai ajudar ela a mostrar esse potencial, sei lá, 2, 3 pontos que a pessoa vai ajudá-la numa entrevista. Com certeza. O ponto mais importante de todos é o autoconhecimento. Kellen, se conhecer faz toda a diferença. Você tem que conhecer o que você é capaz de fazer, conhecer suas competências, conhecer suas facilidades, suas dificuldades. E aí o detalhe, vai a dica de ouro. Então, você quer uma dica de ouro? Conheça quais problemas você é capaz de resolver. Por quê? Pensa bem, por que uma empresa contrata alguém, Kelly? Para resolver problemas. Sim. As pessoas acham que as empresas contratam porque tem uma vaga em aberto. Contrata porque o organograma exige, contrata porque alguém pediu. Não, empresa nenhuma contrata por isso. Toda e qualquer empresa só contrata alguém quando ela tem um problema para ser resolvido. Então, se você quer conseguir um emprego, seja a solução para aquele problema. Esse é o segredo. Pelo que eu entendi, um bom exemplo para a pessoa, para ela fazer então uma lista ali das suas habilidades, do que ela consegue resolver, é isso? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Então, fazer uma boa lista de habilidades. Autoconhecimento. Autoconhecimento a gente precisa desde sempre, né? Então, sim, a verdade é a seguinte. Para tudo. Para casar, para namorar, para viver, para fazer amizade. Para viver, para conviver, para conhecer pessoas. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Saber o que você gosta, saber o que é difícil, o que é fácil. Essa é uma outra cultura que, infelizmente, a gente ainda no Brasil não tem tanto desse lance do autoconhecimento. Até a questão terapêutica também, a gente não tem essa cultura tão forte aqui no Brasil. Mas, para um exercício para uma pessoa que está em casa, leiga, que está assistindo a gente,
para ir numa entrevista de emprego, ou quer se preparar, até mesmo para pedir uma promoção, quem sabe, a primeira coisa é se conhecer e saber das suas habilidades. Primeiro passo, autoconhecimento. Conheça Sim. suas competências e, principalmente, saiba quais problemas você é capaz de resolver. E é muito fácil. Você quer ver? Deixa eu explicar para essa pessoa que está nos assistindo. Isso aí. Como descobrir quais problemas você é capaz de resolver? Olhe para o seu percurso. Quais problemas você resolveu no seu antigo emprego? Quais dificuldades você enfrentou e quais soluções você encontrou nos seus antigos, nas suas passagens, nos seus antigos empregos? A gente não tem que inventar a roda, não. Sim. A gente Então, precisa assim, ó, dourar a pílula, não. É fácil. é simples. É olhar para o histórico profissional, histórico daquela pessoa, e ali ver o que ela fazia lá, o que ela solucionava lá, o que ela resolvia lá. Já é um bom começo. Esse é o primeiro passo, Sim. tá? Tem mais passos aí para conseguir, digamos assim, fazer uma boa gestão e chegar até lá. Sim. Tá? O segundo passo é conheça a empresa que você está indo fazer entrevista. Isso é importante. Isso é importante. Né? Porque às vezes a pessoa vai para a entrevista de emprego, não sabe nem de que é a empresa, e chega lá, quer Isso. a vaga, mas não sabe. Se bobear, não sabe nem que vaga que há direito, né? Aí deixa eu te contar para você que está assistindo. Tem um negócio chamado internet, que você vai entrar na internet, entrar no site da empresa, pesquisar a empresa, e não é só no site, não. Entra lá no Google, joga lá o nome da empresa, vai aparecer uma série de conteúdos falando sobre aquela empresa. Que legal. Então é importante saber o histórico daquela empresa. Sim. Por exemplo, não só sobre o que ela faz, mas onde ela nasceu, de onde ela é, se a empresa é nacional, multinacional, se a empresa vende para fora, se ela importa, Quem são os se ela clientes, exporta. quem são os fornecedores, quais são os produtos, quem são os concorrentes. Legal. E a dica de ouro, quais problemas aquela empresa enfrenta. Que hoje em dia a pessoa dá um Google, ela descobre um raio-x de qualquer pessoa. Aí inclusive. vamos pensar, se aquela empresa está enfrentando um problema e você é capaz de resolver esse problema, você vai ou não vai levar esse tema para a entrevista que você vai fazer? Olha que dica. Essa dica para mim é o ouro. Ó, Olha fazer aí. a pesquisa, descobrir se a empresa tem algum tipo de problema ali. E aí, você percebeu que a empresa tem um tipo de problema. E aí, na sequência, você, de forma estratégica, leva esse conteúdo para a entrevista e menciona isso no momento da entrevista. Você tem um passo para estar com a vaga, né? Aí é saber utilizar essa informação. Uhum. Eu gosto de falar, Kelly, que toda entrevista, com pequenas variações, ela tem 5 etapas. Aham. São 5 passos. Sim. Geralmente a pessoa vai querer saber informações sobre aspectos pessoais. Aham. Tá? Te sugiro falar. Tem gente que não importante, fala né? nada, né? É importante Você falar. pode falar que você é casado, que é solteiro, que tem filho, que Falar não tem sobre a filho. sua vida de onde pessoal veio, ali, isso, uma apresentação de pessoal. onde você nasceu, Aham. o que você gosta, quais hobbies você tem. Sim. É importante que aquela pessoa tenha uma vida social. Por quê? Porque se você tem uma vida harmoniosa, equilibrada, no seu menor núcleo familiar, com os amigos, com as pessoas próximas, você vai levar essa harmonia para dentro daquela instituição. Por isso é importante falar da sua vida pessoal. E isso vai ser analisado ali, né? Se a pessoa tem uma vida pessoal saudável, é isso? Sim, Olha que legal. sim, isso Ó, é... A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai saber os outros passos da entrevista, que eu quero saber para que a gente possa falar, e também para se dar bem numa entrevista de emprego, tá bom? Muito legal. 1 minutinho, a gente já volta, espera aí, é bem rapidinho. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tenha a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Voltamos com Edson Durão e o assunto aqui hoje é carreira.
Edson estava falando com a gente dos 5 passos, não é isso, Edson? Sim. Sobre a apresentação numa entrevista. 5 passos mais importantes na participação de uma entrevista. A gente falou da apresentação pessoal, de que a pessoa precisa mostrar ali que ela tem uma vida pessoal saudável, porque, querendo ou não, a pessoa dizer que ela passa todo final de semana bebendo, ou todo final de semana, isso vai influenciar de forma negativa a entrevista, não vai, Edson? Isso chama-se integridade, né? Você tem que ter um discurso que esteja alinhado com a sua prática, com a sua postura, ou seja, você tem que refletir aquilo que você diz ser. Não basta só falar que eu sou empenhado, eu sou dedicado, eu sou isso, sou aquilo, e colocar lá no Instagram, no Facebook, odeio segunda-feira. Pois é. Né? Amo o final de semana. Da entrevista. Passa o final de semana lendo. Vai lá no Instagram, a pessoa tá lá, no bom português, chapando todas no final de semana, dizendo, odeio segunda-feira, detesto, graças a Deus, sexta-feira. Eu tenho até uma brincadeira do sextou, mas quem me conhece no dia a dia sabe que todos os dias, para mim, são dias bons. Eu falo segundou, falo terçou, porque eu acho que a gente tem que viver bem, feliz, todos os dias, não só segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas voltando à questão dos dias aí, dos 5 passos para que uma boa entrevista, o primeiro é a apresentação pessoal. Fizemos até uma brincadeira aqui sobre isso. É importante se apresentar. E aí até eu quero destacar uma coisa, tá? Não é, essa entrevista não é só para um processo seletivo. É uma entrevista também para uma promoção interna. É uma entrevista para você se posicionar. Então, é importante você entender, é importante quem está nos assistindo entender, que são 5 campos de possibilidades que você tem que estar preparado para poder falar sobre eles. Se o primeiro é o pessoal, o segundo é a sua formação. E não é só falar, eu fiz tal formação. Você tem que ter uma vinculação disso com o seu aspecto pessoal. O que te levou a fazer aquela formação? É importante explicar isso para que haja um sentido, para que haja um propósito. Né? O terceiro passo é experiência profissional. Aqui é onde a maioria das pessoas erra, mas erra, assim, com força. É mesmo, Edson. Por quê? Porque as pessoas se prendem a falar sobre as empresas por onde passaram e ficar explicando as tarefas que elas executavam. Fica uma entrevista chata, fica uma entrevista que não transmite o conteúdo necessário. E vale ressaltar, não vale falar mal da empresa que você estava. Em hipótese alguma. Esse é um dos grandes fatores que faz com que um candidato perca o emprego. Por quê? Porque se você falar mal da anterior, quem disse que você não vai falar mal da próxima? Pois é. Então, na hora de falar das suas experiências, fale sobre o que você fazia, sobre, pelo que eu entendi aqui, os problemas que você resolvia lá. Isso. Esse é o segredo. Explica para aquela pessoa que está te entrevistando o que você aprendeu e os resultados que você gerou em cada empresa por onde passou. Participei do projeto X e entregamos isso. Lá eu aprendi isso, isso e isso. Legal. Na outra empresa, participei do projeto Y, entregamos isso. Lá eu aprendi isso, isso e isso. Se fizer essa conexão entre o que você aprendeu e o que você entregou, você começa a mostrar que você é alguém que resolve problemas. A empresa está contratando gente para quê? Resolver problemas. Se você não sabia, a verdade é o seguinte, você é um resolvedor de problemas. Com certeza. E a empresa precisa de uma pessoa resolutiva. Ela quer alguém que resolva a lacuna que ela tem lá. Ela tem, na verdade, não é uma vaga de emprego, é um problema a ser resolvido. Isso serve para o currículo também, tá? Quando a gente falar de currículo, eu vou entrar nisso. Sim, só a gente fechar os outros 2 pontos que estão faltando. A gente falou pessoal, formação, experiência. Isso. Agora nós vamos falar o próximo passo. Perspectiva. Perspectiva. O que você espera para a sua vida? Tenha uma visão do que você deseja ser, até onde você quer ir, o que você quer fazer, e mostre o quanto você está disposto a se esforçar para chegar lá. Olha, isso é legal, é importante, porque você precisa ter uma expectativa de futuro, certo? Uma pessoa que chega lá, às vezes, na entrevista, dizendo o que você quer para amanhã, não sei o que eu quero fazer da minha vida, não sei o que esperar, isso vai prejudicar ela. É importante ela ter visão de futuro, perspectiva, né? Imaginar ou, de alguma forma,
E isso entra em desenvolvimento pessoal, do que a gente falou de autoconhecimento, que é o primeiro item, né? Sim. De que Eu ela... gosto até de separar, Kelly, perspectiva de expectativa. É mesmo? Me fala por quê. Tá? Por quê? Porque a expectativa é algo passivo, como se estivesse parado esperando acontecer. Sim. A perspectiva eu vou construir. Olha só. É aquilo que o profissional deseja construir para a carreira dele. Então, não é o que ele espera, é o que ele vai É o que fazer. É. É o que ele vai O fazer. segredo não é você ser o gestor da sua carreira? Esse tem que ser o segredo para cada um. Olha, que legal. Que bom, que bom. Que bom. Aprendi uma coisa Né? nova aqui, então. Assim, o mais importante do que você espera é você apresentar o que você vai construir. Porque ali você está se colocando dentro da empresa, né? Sim. Somente o que você vai construir. É aquele famoso, o que você vai agregar para a empresa? O que você vai trazer aqui para a empresa? O que você vai agregar? Em que a empresa pode esperar de você? É isso? Se você souber o que você vai construir, é aquilo que a empresa deseja de você. Ótimo. E o último passo, qual é? O último passo, onde aquela empresa se encaixa na sua perspectiva. Fica simples. Verdade. Se você falou do seu aspecto pessoal, falou da sua formação, falou da sua experiência, mostrou o que você quer ser, encaixa a empresa na sua Encaixar a empresa na sua vida. vida. É isso? Isto. Mostre para aquela pessoa que está te entrevistando que você está ali para cumprir o próximo passo do seu projeto de carreira. Então, eu ia te perguntar isso agora, porque assim, todos os passos parecem simples de responder, porque dependem da pessoa. Mas na hora que ela coloca a empresa na vida dela, como exemplo que ela pode mostrar para a empresa que ela está incluindo a empresa na vida dela? Ela pode mostrar que ela está indo para aquela empresa para resolver os problemas X, Y e Z. É lógico que ela vai fazer conexão com a formação dela, com as competências dela, Sim. com os problemas que ela sabe que aquela empresa precisa que sejam resolvidos. Entendi. Ela faz um link, na verdade. Ela faz uma conexão. Sim, ela faz uma conexão do momento profissional dela com o momento que a empresa está passando. Que legal. Mas é ou não é uma escolha dos dois lados? Sim. É como se ela estivesse escolhendo estar naquela empresa e a empresa escolhendo que ela estivesse lá. Sim. É um acordo ali, né? Porque, Sim. na verdade, os dois têm que querer, né? Sabe? Se a pessoa que estiver se candidatando acontecer alguma coisa na entrevista que ela não gostar também da empresa, ela não vai. Ela vai encerrar a candidatura dela ali. Então, Sim. tem que ser uma coisa de comum em acordo, de fato, né? Os E dois têm que aí, querer. para fechar a entrevista, eu não posso deixar de te sugerir que nós falemos sobre as duas perguntas que todo mundo fala das dificuldades. Me conta. É o qual tal do ponto positivo e ponto negativo e quanto você quer ganhar, pretensão salarial. Ponto negativo. Como todo responder mundo é isso? perfeccionista? Porque a maioria A que eu vejo- pior resposta é: sou perfeccionista. É assim, aqui eu já fiz muitas entrevistas de emprego em empresas, né? E as pessoas respondem isso. Sou perfeccionista demais. É a resposta campeã, sem dúvida. É a pior de todas. É a pior Você resposta. quer perder a vaga, é só falar: sou perfeccionista. É simples, é fácil. Nessa hora, vale ser sincero, Edson? Vale. Vale. E tem um jeito de ser sincero, de não falar mentira. Como? Explica. Você tem que pensar o seguinte: existem dois tipos de competências. Aham. Todo profissional que eu assessoro, eu ajudo esse profissional a conhecer todas as suas competências, tanto técnicas quanto comportamentais. Sim. Ponto positivo, fale de competências comportamentais. Porque você está falando da forma que você age, que você atua, como você é no seu dia a dia. Sim. Ponto negativo, fale de competências técnicas que você não tem tão aprimoradas ainda. Por quê? É mais fácil aprender, por exemplo, o Excel ou aprender a ser líder? Olha, essa dica é muito legal, porque de fato esse é um momento que o candidato fica nervoso. Eu já vi, Sim. a pessoa não sabe o que responder, porque ela fica com medo de perder a vaga, responder uma coisa errada, apesar que não tem errado ali, né, nesse Não tem momento. errado nem certo. Mas a pessoa fica receosa ali de perder a vaga por responder algo que não deveria. Então, o ideal é que ela fale pontos positivos, né, das competências, das competências comportamentais. E no E pontos negativo, negativos das dificuldades técnicas. coisas que ela ainda está aprendendo ou Que ela- precisa aprender. Ela pode, por exemplo, falar: eu ainda não tenho um inglês avançado como eu gostaria. Olha aí, que legal. Simples, Simples, fácil. simples. Só se a vaga for necessitar de um inglês avançado. Aí você não vai usar essa, né? que Você não Aí você vai usar usar outra. Você nem deveria estar nessa vaga. Você nem deveria estar lá se a vaga pede o inglês Use avançado. outra competência Use outra técnica que não vá gerar um impacto negativo para aquela posição em específico. E me
conta uma coisa. Essa questão do inglês me trouxe uma questão. As pessoas mentem muito no currículo? Mentem. Porque vai... E mentir é outra forma de ser eliminado. Pois é. Porque vai ser verificado. Vai ser E confirmado, se você as empresas mentiu confirmam isso. com uma questão simples, Uhum. por que a pessoa que está te entrevistando vai acreditar em todo o resto do seu discurso? É verdade. E eu estou dizendo isso porque a gente falou aqui, por exemplo, do inglês. A pessoa fala, olha, eu preciso melhorar tecnicamente meu inglês. Se a vaga pede o inglês avançado, ela não deveria nem ter se candidatado a essa vaga? Ou você acha que vale se arriscar? Vale se arriscar, arriscar, sim. Mas ela tem que deixar claro que ela está se esforçando, Sim. que ela está Para se estudando, desenvolver que ela está tecnicamente. se desenvolvendo. Uhum. Porque se ela se candidatou e colocou lá no currículo dela que ela tem o inglês em evolução, em Sim. desenvolvimento, alguma coisa do tipo, e ela foi chamada, a empresa Ah. entendeu que ela tem outros fatores que vale a pena investir naquela pessoa. Agora, se ela mentir e falar que... Imagina se ela Coloca mente lá. e fala... Não, você fala assim, não, eu tenho inglês avançado. Aí o entrevistador começa... Inglês a fluente, entrevistada em inglês. avançado. E aí, Vai como é que ele passar faz? vergonha. Vai passar vergonha. Não façam isso. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Então, seja honesto. Integridade é o ponto mais importante do ser humano para qualquer organização. É verdade. Você ter um Na vida. discurso alinhado com a sua postura, com a sua conduta. É verdade. Não dá para fugir disso. Vamos falar da montagem desse currículo? Só responder a outra pergunta, Claro. que senão vão falar assim, você não falou disso. Que se fala? Pretensão salarial. Ah, é verdade. O como responder a pergunta sobre pretensão salarial. salarial. Qual é a resposta? Ela A é combinar. clara, fácil. Não. Não é a combinar, é eu não tenho pretensão salarial. Mas não dá no mesmo de combinar? De jeito nenhum. Não tenho pretensão salarial, não é a mesma coisa que a combinar? Não. A combinar, eu tô te falando assim, olha, depois a gente combina isso, Aham. depois a gente fala sobre isso. Aham. Quando eu falo, eu não tenho pretensão, mas eu tenho que justificar. Tá? Você tem que mostrar para a pessoa por que você não tem. A resposta pode ser completada com, por exemplo, eu estou há muitos anos numa mesma empresa e essa empresa tem uma política de remuneração que eu sei que vai ser diferente do que o mercado oferece. Então, eu não tenho como cobrar a mesma coisa. Por isso, eu não tenho a pretensão. Olha que interessante essa justificativa. Isso aí é ótimo, amor. Isso aí foi muito bom. Então, quer dizer, e é engraçado que eu imaginava assim, eu entendia que não tenho pretensão não era tão legal quanto a combinar. Então, o legal é falar, não tenho pretensão, porque eu entendo que o que eu estava recebendo numa outra empresa, pelo meu histórico, Sim. estava acima do que o mercado pode estar oferecendo. Não, Não? de jeito nenhum. Como Quem é que ele sabe se coloca aquela isso empresa está querendo naturalmente? oferecer até mais? Sim. Eu quero é desvincular da minha antiga remuneração. Ah, Se a outra empresa estiver pagando mais. entendi. Porque Entendi. qualquer número que ele falar, Sim, vai ser. o risco é só perder. Vamos imaginar que aquela empresa está disposta a pagar 10 mil reais. Aham. Tá? Aí o candidato foi lá e falou que ele quer 8 mil. Sim, Se a empresa tiver flexibilidade para isso, ele já perdeu 2 mil. é verdade. Ou se ele falou que ele quer 12 mil, a empresa vai pensar assim, esse cara não vai ficar aqui muito tempo, ele vai embora. Então eu vou escolher outro candidato. Então a chance de errar é muito grande. É muito melhor falar, eu não tenho pretensão e dar uma justificativa. Sim. Ou então ter uma segunda resposta. Aham. Que essa resposta eu sugiro sempre falar só lá na frente, quando você já está na última entrevista. É você falar, olha, para a posição que eu ocupo nesse padrão de empresa, para esse nível de exigência, isso depois você está sabendo que a empresa exige, tá? A estrutura que você vai ter à disposição, você está sabendo quais objetivos, Você quais já conhece melhor. incêndos você vai ter que apagar. Sim, você já Depois de conhece conhecer melhor isso, o cargo que você vai você ocupar. pode falar, olha, para essa posição, o mercado paga de X a Y. Então, olha, a pessoa saber quanto o mercado paga para o É cargo que ela lógico. vai ocupar, independente de quanto ela recebia na questão histórica dela, Independente. é inclusive um ponto de partida para ela elaborar com a pretensão salarial aí. Vamos imaginar que ela ganhava 10 mil reais. Aham. O mercado paga, ela descobre, é só entrar lá no... Gente, chama um negócio chamado Google, que é fantástico para isso. Sim. Tá? Ela descobre que o mercado paga de 8 a 15. Sim. Ele vai falar, olha, o mercado paga de 8 a 15. Sim.
O que vai variar aqui vai ser o pacote de benefícios, vai ser o tamanho do desafio, vai ser a Sim. estrutura. Talvez uma variável. Eu estou disposto a conversar em cima disso. Aham. Que legal. Ao mesmo tempo, ele está mostrando que conhece o mercado Sim. Ele tá mostrando que tá vai mostrar preparado. autoridade, né? e está mostrando o mais importante, ele tem flexibilidade para negociar. E vai mostrar uma autoridade, né? Se na entrevista você fala isso, olha, eu sei que o mercado paga de X a X, então eu acho que ajuda ele, inclusive, a passar nessa entrevista. Sim, com certeza. Porque mostrar que ele estudou não só o cargo, a empresa, e entende do mercado e sabe quanto está pagando lá fora, né? Isso valoriza ele. Sim. Que legal. Agora, sobre o currículo. Antes da vamos lá. entrevista, a gente precisa montar um currículo. E aí, eu queria que você falasse o que é importante ter num currículo. Vamos lá. Pode falar. Não, vou deixar ele falar do Porque currículo tá e na dando volta, como sinal é ali. transição. Ela para me avisar que falta um minuto para cortar. Pode falar do currículo e na volta. Vamos lá, então. O currículo é onde as pessoas também mais erram. Aham. Aí eu queria começar falando de currículo, eu queria te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Pode fazer. Para a gente poder entender. Sim, sim. E quero que você de casa também responda aí para você. Aham. Qual é a função do currículo? Uai! O currículo, ele é o meu histórico ali, como histórico. A função dele é me apresentar para a empresa sem eu estar lá. Não, tá é. errado. Não é isso. Tenta de novo. Meu Deus. A função do currículo é mostrar o que eu sei fazer? Não, tá errado. Então eu não sei. Então eu não sei a função do É currículo. aí que as pessoas erram, porque tentam atribuir ao currículo mais do que aquilo que é a função dele. O currículo tem só uma função, Qual Kelly. é a função Uma do só, uma currículo? única função. A única função do currículo é fazer com que o profissional que vier a ler o seu currículo queira te conhecer. Só isso. Não tente atribuir mais nenhuma função para o currículo. Qualquer coisa que você tentar colocar a mais vai só te prejudicar. Então o currículo, ele tem que ser sedutor ali, te Extremamente. apresentar de forma estratégica para que o profissional fale, ó, é o cara, eu quero conhecer ele, quero saber, quero ver essa pessoa, é isso? Você tem que pensar o seguinte: o seu currículo, no primeiro momento, ele vai ser lido por um computador ou por um estagiário. Sim. Tá? Que esse computador ou esse estagiário terão ali alguns poucos segundos para poder definir quais currículos ele vai separar. Aham. Você tem que pensar que você mandou um currículo para uma vaga, será que foi só você que mandou? Não, Foram com dezenas, centenas, às vezes milhares de Exatamente, currículos. sim. E aquela pessoa que vai separar os currículos ali, às vezes ela tem ali pouquíssimos minutos para pegar uma pilha de 300, 400 currículos para escolher 30, 40 para quem ele vai mandar, vai fazer um primeiro contato, para fazer uma primeira triagem, para lá na frente virar uma entrevista. Sim. Então, você tem que ser muito estratégico. Não pode errar, só tem uma chance, né? Só tem uma uma chance. chance. Só tem uma chance. Aí tem alguns passos que eles são essenciais. Conta pra gente. Primeiro, você tem que ter um cabeçalho muito objetivo. Cabeçalho. Nome e contatos. Nome, e-mail, telefone, todas as redes sociais, Aham. todas, tá, gente? Não acho que o seu Instagram tá de fora, não, ele tem que estar. É. Ah, mas o Instagram só tem foto de balada. Tira as fotos da balada. Então, é melhor não ter. Tem É que melhor estar não ter. tudo lá. E logo depois do cabeçalho vem a parte mais importante do currículo, onde as pessoas erram assim ao extremo. Qual é? A parte chamada objetivo. Qual é o objetivo daquele currículo? Então, o cabeçalho, todas as informações pessoais, incluindo redes sociais, e depois, o objetivo do currículo. Depois, o objetivo do currículo. Qual que é o objetivo? E, pelo amor de Deus, não coloquem frase de autoajuda. Aquela coisa do tipo, quero ajudar uma empresa, contribuir com isso ou com aquilo. Não, o objetivo é o cargo ou a área. Só Aham. isso. Se você está mandando um currículo, uma vaga de auxiliar administrativo, escreve lá, objetivo, auxiliar administrativo. Não escreve mais nada. As pessoas colocam autoajuda no currículo, assim, quero ajudar a empresa. Autoajuda não, assim, mas quase Uma filantropia. Quero. infinidade de discursos Inúteis. fazem com que esse currículo vá para a lata do lixo. Entendi. Então, falar, na verdade, o objetivo que você quer no cargo. É o que, para qual cargo aquele currículo foi Ok. enviado. Qual é o cargo? É o nome do cargo ou a área. Se você não sabe o nome do cargo, coloca o nome da área. Entendi. Área de marketing, área Entendi, comercial, entendi. área de produção. Só isso, não coloca mais nada. Sim. Logo após o objetivo, você tem que sustentar o objetivo.
Um item eu gosto de chamar de resumo das qualificações ou qualificações, ou resumo do perfil, Sim. onde o profissional vai colocar ali em poucas linhas, em tópicos. Não escreva texto, por favor, não faz aquele textinho de 5, 6, 7 linhas. Coloca tópicos. Sim. Quais tópicos Enumere que ali, né? mostram que você é alguém capacitado para aquela posição? Formação, tempo de experiência, projetos que já participou, desafios que enfrentou. De forma muito resumida. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, o selecionador, aquele recrutador, Sim. ele vai dedicar o seu currículo 3, 4, 5 segundos. Muito pouco, né? Então, ele tem que enxergar de cara que o seu perfil, o seu currículo, atende àquela vaga que ele tem, para que ele possa ler o restante. É o que a gente falou, assim, o estagiário, é um estagiário ou um computador, a máquina, né? Porque hoje em dia, com IA, com inteligência artificial, Sim. ela vai buscar questões específicas ali no currículo. Então, se está buscando uma formação específica, ele vai conferir. Tem, não tem. Né? Um conhecimento específico, por exemplo, como a gente disse aqui sobre o inglês, se precisa de um inglês fluente, ele vai lá e vai buscar isso. Se não tiver, está eliminado. Então, colocar essas questões é importante para qualificar, de fato, a pessoa para aquela vaga, para mostrar que ela está qualificada para aquela vaga. É essencial para permitir que o candidato possa participar do processo seletivo. Né? Depois disso, você precisa de provar que você faz realmente aquilo que você está falando nas qualificações. Você vai lá no item experiências profissionais, coloca lá o nome da empresa, o cargo, a data que entrou, a data que saiu, só mês e ano, Sim. resultados que você entregou, o que você aprendeu ali. Olha que fantástico aí. Fica simples, objetivo, rápido. Sim. Depois formação e acabou. Não coloque referência, não coloque competências, não coloque pretensão salarial. O currículo não precisa nada disso. Tá. Antes da gente ir para o intervalo, 2 perguntas sobre o currículo. Uma pessoa que não tem experiência, o que ela vai colocar nesse currículo? Ela vai colocar a formação dela. Sim. Eu aconselho a ela a fazer, nem que seja um trabalho voluntário, para começar a entrar no mercado de trabalho. E aí vale colocar, então, um trabalho voluntário no Lógico. currículo. Se ela não tem experiência profissional, um jovem que está entrando no mercado. Isso, inclusive, mostra que ele é alguém interessado em entregar resultado. Sim, sim. E quantas experiências a pessoa que tem um currículo extenso, tem muitas experiências, vale um currículo de 3, 4 páginas para colocar todo o histórico profissional ali? Quantos que você sugere? Olha, eu vou te dar uma referência, tá? Eu tenho 36 anos de carreira. Eu passei já por umas 7 ou 8 empresas. Meu currículo tem 2 páginas. Sim. Então, não é a quantidade de experiência, não é o volume, não é a quantidade de anos, volume de experiência que vai aumentar a quantidade de páginas. É a estratégia construída para isso. Pelo que eu estou entendendo, então, é legal uma pessoa que tem muitas habilidades, vamos dizer assim, que ela faça um currículo personalizado para aquela vaga e ali ela selecione as experiências que ela já teve, que cabem naquela vaga, que serão interessantes. É que na hora da avaliação ali, ela olha, esse cara fez isso e trabalhou nessa empresa. Estou dizendo isso porque essa pessoa tem muitas habilidades e ela vai mandar currículo para empresas distintas, de ramos diferentes, etc. Então, fazer um currículo personalizado para a vaga é o ideal. É o que eu falo, você tem que ter um currículo que é uma matriz, é um currículo base, e você tem que adaptá-lo a cada vaga. Porque se você está mandando um currículo para uma vaga que exige uma experiência e você tem aquilo no seu percurso, você tem que destacar. Lá nas qualificações, você coloca lá em cima, para poder ficar fácil de visualizar que você tem aquela experiência. Legal. Aí você mata a pau. Que maravilha, que maravilha. A gente vai para mais um intervalo e volta para o último bloco dessa conversa que tá, espero que muito produtiva para você, para mim tá, tô aprendendo. A gente acha que sabe de tudo, mas nunca sabe de nada, a verdade é essa. E a gente já volta, é 1 minutinho só, espera aí. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tenha a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio.
e venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Voltamos com Edson Durão. Agora, para o último bloco, a gente vai falar sobre transição de carreira, gestão de carreira. Como é que uma pessoa que está aí, já com uma vida profissional em andamento, primeiro, como ela inicia uma transição de carreira? Sim, vamos lá. É um tema extremamente importante de falar sobre ele. Eu quero até te trazer uma informação, trazer um dado que eu acho que ele ilustra muito essa situação da transição de carreira, tá? Em 2022, o Instituto ADP Research fez uma pesquisa no mundo sobre satisfação com a carreira e com o trabalho. Entrevistou 33 mil profissionais, onde ele perguntava: você está satisfeito com a sua carreira? Está satisfeito com o seu emprego? E aí? E em 17 países, nós ficamos em último lugar. Em último lugar? Último lugar. O dado real é 80% dos brasileiros desejam trocar ou de emprego ou de carreira. Gente, isso é muita coisa. Assim. É um número absurdo. Muito. Quando eu fiquei sabendo desse número, isso me deixou assim assustado de ver o quanto que as pessoas estão insatisfeitas. Sim. Com o emprego. Às vezes a pessoa está insatisfeita com o emprego por causa da empresa, por causa do grupo que ele trabalha, por causa do líder dele, por causa, sei lá, da cultura da empresa. Tem muitas variantes aí, né? Assim. Tem muita coisa, mas não é só isso. Tem uma insatisfação também com a carreira. Né? A gente, hoje, cada vez mais, o ser humano vive mais, e ao viver mais, ele se dá o direito de ser feliz por mais tempo. Não é aquela história de esperar até aposentar, igual era na época dos meus pais, dos meus avós, que as pessoas esperavam para aposentar para depois ser feliz. A pessoa, ela tinha não, mas duas coisas, né? Antigamente a pessoa tinha um emprego pro resto da vida, né? Entrava, não posso sair desse emprego, e ela ficava lá 30, boomers, 40, né? 40 anos, até aposentar no primeiro emprego. Ainda tem alguns aí, a gente já vi, inclusive, piadas na internet sobre isso. Eu não imagino esse FGTS, porque a pessoa está lá na empresa a vida toda. E um receio dessa troca de emprego, né? Não é só a questão da insegurança para a troca, mas tem também um vínculo que a pessoa acaba criando ali. Sim. Foi essa busca que me levou a realmente assumir a posição como gestor de carreira. Sim. Aí eu identifico hoje 3 momentos distintos de transição de carreira. Para mim, a transição de carreira é aquele profissional que está dentro da própria empresa, deseja crescer, deseja mudar de função, de área, não quer sair da empresa, ele gosta da empresa, mas ele não sabe como fazer, não sabe o que fazer, não sabe qual caminho seguir, não sabe qual iniciativa tomar. Ele está insatisfeito, mas ele não sabe o que fazer, né? Ele só tem uma certeza de que ele não está feliz ali. Às vezes sente esse desconforto e a gente vê muito isso. Ele às vezes até gosta das pessoas, gosta do negócio da empresa, gosta da localização, dos benefícios. Ele não quer sair da empresa, mas ele está insatisfeito e não sabe o que fazer nem por onde começar. Esse é o primeiro estágio da transição de carreira. O segundo profissional em transição de carreira é aquele que deseja uma nova carreira. É aquele que já passou anos numa determinada atividade e não quer mais fazer aquilo, não se sente mais realizado, ou sente que já cumpriu o que deveria fazer naquela carreira, ele quer fazer outra coisa. E isso acontece muito, né, de uma pessoa... Eu recebo muitos casos assim. Recebo muita gente nessa condição que a pessoa chega num ponto que ele fala assim: olha, eu já faço isso há tanto tempo que eu não consigo mais me sentir realizado. Eu não consigo mais encontrar felicidade no que eu faço. Ela cansou, enjoou de fazer aquilo ali. É isso? É tipo isso. A pessoa trabalhou a vida toda com isso, cansou, enjoou, não quero mais isso, quero fazer uma coisa nova. Ela quer fazer uma coisa diferente. E aí, como que direciona esse profissional? O segredo, de novo, a gente volta no autoconhecimento.
Tá? Tem o terceiro profissional, que eu falei que eram 3, o terceiro é o que está buscando um emprego. É o que busca se reempregar, o que está empregado e busca um novo emprego. Quer mudar de Mas emprego. com todos eles eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou trabalhar a partir do autoconhecimento. Eu vou trabalhar para identificar primeiro as competências comportamentais dele, depois identificar as competências técnicas. Sim. E aí eu vou começar a fazer uma comparação entre as competências e as expectativas. Quando a gente faz essa comparação, é interessante, Kelly, porque em muitas das competências, muitas se parecem já atendem aquele nível de expectativa que ele tem, já estão alinhadas. Sim. Algumas estão até acima. Aí nessa hora eu tenho que ajudar esse profissional só a entender qual é a intensidade que ele vai utilizar daquela competência, para que ele não gere uma dificuldade para ele ali na expectativa. E algumas estão abaixo. Então o meu papel é ajudá-lo a desenvolver aquelas competências para atender a expectativa dele. Ou também explicar para ele que aquela expectativa ela não tem que ser estática. Isso é legal, né? Porque a gente... as pessoas querem certezas, né? Querem, olha, tem... E você falar isso é interessante porque a pessoa tem a percepção de que isso também pode mudar. Ela pode ter uma expectativa que isso pode aumentar, pode diminuir, pode mudar, inclusive. Que não tem que ser estática, como você falou, que nada é para sempre, né? Não tem que ser para sempre essa decisão ou isso que ela está escolhendo ali. Eu já peguei situações assim, que a pessoa foi para um caminho tão diferente daquele que ele... inicialmente... que ele tinha como referência. Por exemplo, tem um caso de um preparador físico que trabalhava em um clube de futebol, que se sentia extremamente insatisfeito de ter que acelerar o processo de recuperação de um atleta, porque aquilo está ligado a uma competição, é um negócio. Sim. E aquilo, ele se sentia muito mal de ter que fazer aquilo. Desconfortável de ter que forçar a barra nessa melhora. E olha a descoberta dele. Nesse momento de maior frustração, ele estava noivo, iria se casar, e a noiva dele estava insatisfeita com o físico dela. Sim. Ela queria usar um determinado vestido no casamento e ela não se sentia bem usando aquele vestido. Então ele fez uma programação para ajudá-la a se encaixar naquele vestido. Sim. As amigas gostaram daquilo. Começou a aparecer uma amiga, outra, e aquilo começou a crescer e começou a crescer. Ele virou um preparador físico de noivas. Olha, ele criou um nicho de mercado para ele, né? Olha que mudança que esse cara fez. Ele saiu de uma situação de competição, de estresse, onde ele estava insatisfeito, e encontrou um ambiente de extrema felicidade. Qual o momento mais feliz para um ser humano do que o momento do casamento? Não, e olha que legal a satisfação pessoal de trabalhar com o que gosta, no ritmo e fazendo exatamente do jeito que ele quer, né? Porque aí Mas ele desenvolve. Essa é a busca. Por isso, uma coisa que eu falo com todo mundo que eu assessoro, tem gente que está lá para os seus 10, 15, 20, 30 anos de carreira, ele fala assim, não quero mais fazer isso. Ele acha que ele vai jogar tudo fora e vai começar de novo. Vou fazer outro curso, vou fazer outra coisa. Não é isso. Esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você entender quais competências você tem, quais expectativas você tem, comparar a sua expectativa com aquilo, porque muita coisa você já tem. Muita coisa você vai utilizar daquilo que você já traz. É isso que eu falo. É aproveitar toda a bagagem que ele tem de vida em relação profissional para levar ele para esse novo trajeto, né? Para esse novo rumo que ele está desenhando. E aí construir um projeto de carreira, definir objetivo, definir metas, definir ações, definir indicadores, acompanhar esses indicadores. Legal isso. E na hora da execução desses indicadores, aí que entra o trabalho mais, como é que eu falo? Mais pesado da execução, de ter que realizar mesmo, de confeccionar o currículo, ter que efetivar, né? de ter que preparar um LinkedIn para poder se posicionar no mercado. Até é essencial poder falar disso. Sim, sim. Né? Assim, eu acho que se eu puder recomendar às pessoas que estão nos assistindo, eu recomendo que tenham um LinkedIn. Se você não tiver, passe a ter. Para quem não sabe o que é o LinkedIn é uma rede social profissional. Isto. Então, ali é um lugar, é como se fosse um Instagram, mas você não vai postar lá nada que não seja profissional ou que agregue ali na visão profissional que os outros vão ter de você. Então, por exemplo, experiências profissionais, cursos,
um atingimento de um resultado legal também vale a pena postar lá. E o interessante, Kelly, é que as pessoas às vezes acham que o LinkedIn é uma rede para procurar emprego. Não é. LinkedIn é uma rede de relacionamento. Você tem que construir um relacionamento constante. E ali te permite, por exemplo, você fazer contato com diretores, com presidentes de empresas de todos os portes, de todos os lugares do mundo. Imagina o quanto que isso é poderoso. E isso é muito interessante, porque o LinkedIn, assim como uma rede social, você pesquisa uma pessoa lá, né? Você está procurando alguém, você vai lá no Instagram e pesquisa. A gente vai, por exemplo, passar o seu arroba aqui, do radar da carreira, para que as pessoas vão lá e pesquisem você. A pessoa pode pesquisar um cargo que ela está procurando, ou alguém que tem ali o poder decisivo sobre esse cargo, como um diretor, como um RH, por exemplo. Ela consegue buscar ali no LinkedIn, não só para um emprego, mas como para uma promoção dentro da própria empresa, como para fazer a transição de carreira buscando já outros profissionais na área que ela quer. É uma rede social em que ela vai se relacionar ali com pessoas e não tem limitador, porque ali é mundial o LinkedIn. O LinkedIn é uma frente, isso é só uma ferramenta. Sim. Mas é importante saber trabalhar a sua rede de relacionamentos. O profissional que deseja fazer uma transição de carreira, uma das coisas que ele tem que mais cultivar é sua rede de relacionamentos. Seus amigos, seus parentes, network. Seus ex-colegas de trabalho, trabalhar seu network. Seus colegas de trabalho, seus clientes, fornecedores. Pode vir de qualquer lugar aquela dica. Aí vai uma dica de ouro, tá? Kelly? Porque às vezes as pessoas procuram procuram um conhecido, falando assim, eu estou desempregado, me ajuda a conseguir um emprego. Não é essa a fala. Qual é a fala? A fala é, eu estou vivendo essa fase na minha vida, desejo fazer isso, tem que ter muito claro o que você deseja fazer. Entra no autoconhecimento de novo, que a gente falou, da pessoa saber o que ela quer, quem é ela e o que ela quer, né? Isso. Aí eu estou falando com alguém, eu vou massagear o ego daquela pessoa, falando com ela assim, olha, você que é um profissional dessa área, um profissional conhecido, que dica você me dá para que eu consiga fazer isso? Buscar referências também, né? Sim. É importante buscar referências. Sim. Se eu estou conversando com alguém que eu sei que aquela pessoa tem a capacidade de me ajudar de alguma forma, eu não vou pedir ajuda, eu vou falar, olha, eu quero fazer isso e eu gostaria que você me desse alguma dica, o que fazer para poder atingir esse objetivo. Aquela pessoa vai se prontificar a te ajudar. Contar suas perspectivas ali, né? E talvez a pessoa até consiga visualizar uma vaga ou onde talvez ela consiga te ajudar. E se ela não conseguir naquele momento, quando aparecer uma oportunidade, ela vai lembrar de você. As pessoas falam isso, as pessoas falam que parece mágica isso. Quando você fala com alguém, olha, você que é um cara que é uma referência nessa área, que dica que você me dá? Sim. O que aquela outra pessoa fala quase que sempre? Me manda seu currículo, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Você não teve que pedir, né? você não teve que oferecer o currículo, ele te pediu. E é um outro posicionamento, né? Não é de quem está pedindo, é de quem está dizendo o que eu quero. Olha aqui onde eu quero chegar, o que você me dá de dica? E aí também gera uma empatia, né? Cria rapport com a pessoa ali, porque ela mostrou que tem uma admiração, um respeito. Isso, de fato, com certeza abre portas. E olha aí a solução de problemas, né? Você é o quê? Resolvedor de problemas. Olha só. Que legal. No LinkedIn ali, alguma dica específica, além de ter um LinkedIn? Uma dica, o que eu falo com todo mundo que eu assessoro é, dedique no mínimo 2 horas diárias ao LinkedIn. Você vai dedicar como? Você vai dedicar produzindo conteúdo, gerando texto, falando da sua área. Isso que eu ia perguntar, tipo de conteúdo que a pessoa pode gerar no LinkedIn? Vai falar do que ela está fazendo? Você quer ver uma dica legal que isso vai servir para o currículo, para a entrevista, para o LinkedIn? Faça uma relação com 20 ou 30 expressões da sua área. Você é da área de marketing, faz 20 ou 30 expressões da área de marketing. Do comercial, da produção, da área que for. Sim. Tá? Coloque essas expressões todas dentro do seu currículo, todas elas também no seu perfil do LinkedIn e faça um pequeno texto diariamente sobre cada uma delas, explicando o que é aquilo. Ai, que legal, uma criação pequeno de texto simples. Com dois parágrafos explicando o que é aquilo. Todo mundo é capaz de fazer isso. Sim. Sim, se a pessoa domina a área, se ela tem todo conhecimento mundo é capaz, daquilo, é da área dele. Ela vai conseguir, com certeza. Né? Você vai escrever 1, 2 parágrafos, Sim. aquilo atrai pessoas para o seu perfil
igual abelhas num jardim. Né? Aquela história, a gente fala assim, tem uma máxima do marketing que fala que a melhor maneira de ter borboletas é você ter um jardim. Cuidar do seu jardim. Você cuidar do seu jardim. Isso Então, mesmo. cuide do seu jardim. Então, gere conteúdo, se conecte a pessoas, participe das publicações das outras pessoas, faça comentários, curta, compartilhe. A pessoa vê, eu tô aqui também, né? Quem não é visto, não é lembrado, a pessoa... Procure vagas todos os dias, mesmo não estando empregado. É bom saber o que está acontecendo no mercado. Conhecer o mercado, como a gente falou aqui na entrevista. Tá ligado no que está acontecendo lá fora. E interaja com as pessoas que entram no seu perfil. Mesmo perfil gratuito, eu não sugiro que pague perfil premium, não. Não precisa, né? O perfil gratuito, o LinkedIn te deixa ver os 5 últimas pessoas que entraram no seu perfil. Converse com elas. Se elas entrarem, é porque ele atraiu de alguma forma. Elas chegaram ali de algum jeito, né? Assim, então, procure, seja... né? E faça o mesmo na sua vida pessoal, fora da rede social. Converse com pessoas. Né? Chama aquele amigo antigo para um dia para almoçar. Fala sobre o seu projeto pessoal. Interagir com as né? pessoas. Interaja, é essencial. Legal. Nós somos seres sociais. Nós precisamos de nos socializar. Né? Sim. O ser humano não consegue viver sem isso, né? Esse é o segredo. Quer deixar mais uma... Para finalizar, sobre a transição de carreira, um recado. Vamos deixar, a gente está caminhando já para o final do programa. Eu quero convidar as pessoas para conhecerem o Radar na Carreira. Da maneira que eu conheci, eu vou contar como conheci. Edson faz uma live muito legal às últimas segundas-feiras dos meses, não é isso? De todo mês, na última segunda-feira de todo mês, sobre transição de carreira. Isso. Eu convido pessoas... né, profissionais para poder fazer uma live, para conversar sobre ou o profissional que está vivendo um momento de transição de carreira, ou um profissional que tenha um tema que ele está na crista da onda, que ele está na moda, que envolve carreira, que envolve mercado, que envolve competências. Eu vou sempre conversar com pessoas assim, converso. E entrevisto também assessorados meus, pessoas que vêm contar como tem sido a experiência dele para passar por esse processo. Ele chegou lá perdido e onde que ele tá, para onde que ele está indo. Né? Então, eu quero convidar as pessoas para conhecerem. Chama-se Radar na Carreira, você vai localizar lá no Instagram. Tá? E para conhecer também o meu perfil no LinkedIn, que eu divulgo também muito conteúdo lá. Que legal. Aproveita, ó. As lives ficam gravadas lá no LinkedIn, então dá para maratonar, né? A pessoa dá para assistir todas ali, e aí com certeza vai te ajudar no seu desenvolvimento profissional e também na evolução nessa questão aí de desenvolvimento de carreira. Se puder deixar um recado, claro, Kelly, eu acho que é importante a gente deixar muito claro para todo mundo que está nos assistindo, tá? Que carreira é uma trajetória, é um percurso que nós podemos delegar, deixar para que, usar aquela coisa da teoria do Zeca Pagodinho, tá? A gente pode deixar a vida me levar, deixar que as coisas aconteçam, você vai seguindo à medida que as coisas vão acontecendo, ou você pode assumir as rédeas da sua carreira e fazer dela o que você deseja ser. A diferença chama-se felicidade. Porque, com certeza, você... tomar a direção da sua carreira vai te deixar muito mais feliz do que você ir deixando a vida te tocando. Você vai deixando, você vai fazer aquilo que é interessante para a carreira do outro, não é a sua. Verdade. Quando você assume a sua carreira, você se dá o direito de ser feliz profissionalmente. Edson, amei esse papo, foi ótimo, muito bom, obrigada de verdade. Espero que você tenha gostado também. Esse papo aqui é para ajudar você que está entrando no mercado, para você que está pensando em mudar de carreira, para você que está insatisfeito. A gente vive uma epidemia aí de burnout, né? As pessoas estão muito insatisfeitas. Você falou aqui a questão do número, né, de pessoas. O Brasil é o último lugar, né, infelizmente, na satisfação no trabalho. Isso não é legal, né? A gente quer que as pessoas sejam felizes na vida pessoal e profissional, faz parte, é tudo uma coisa só, é tudo junto e misturado. Espero que você tenha gostado desse programa.
Deixa aqui nos comentários o que você achou. Vai lá seguir o Edson no @radarnacarreira. Toda segunda-feira, não perca as lives, é muito legal. Eu assisto sempre. E aproveita para maratonar lá também, tem muito conteúdo legal lá, tá? Um beijo e agora já pode falar, né, Brasil? Sextou sim, gostosinho demais. Um beijo, até sexta-feira que vem. Tchau!